penas mais severas para crimes de incitação e liderança de atos contra o Estado Democrático de Direito, nós também temos o perigo de que discursos políticos legítimos ou protestos da sociedade possam ser interpretados como incitação à violência ou como ameaças à democracia. Fala pessoal, tudo bem? No vídeo de hoje nós vamos falar um pouquinho sobre o tema do pacote da democracia acionado pelo presidente Lula. Essas medidas supostamente têm o objetivo de endurecer o combate a crimes contra a democracia, especialmente depois daqueles eventos ocorridos no 8 de janeiro em Brasília. Vamos tentar analisar um pouquinho cada um dos projetos e também discutir as críticas e as preocupações que foram levantadas com relação a essas mudanças. O primeiro projeto propõe a alteração do Código Penal para aumentar multas e penas para crimes de incitação, liderança e financiamento de atos contra o Estado Democrático de Direito. Essas mudanças, elas visam, de certa forma, punir de forma mais severa aqueles que incentivam ou que organizam, segundo eles, atos que ameaçam a democracia. A pena para quem liderar ou organizar atos antidemocráticos pode variar de 6 a 12 anos de prisão. Além disso, quem atentar contra a integridade física e liberdade das autoridades, como o presidente da República e ministro do STF, pode ser condenado a até 40 anos de prisão. 40 anos de prisão, até onde eu sei, é a pena máxima do país. Então é a mesma pena que vai receber quem assassina uma pessoa, quem comete um crime hediondo. Já o financiamento de atos antidemocráticos pode levar a penas de 8 a 20 anos de reclusão. Esse é o primeiro projeto. O segundo projeto, ele pretende alterar o Código de Processo Penal para facilitar a apreensão de bens e bloqueio de contas bancárias e ativos financeiros em casos de crimes contra o tal Estado Democrático de Direito. Com essas mudanças, essas medidas, elas podem ser tomadas contra a pessoa que está sendo investigada ou acusada em qualquer fase do projeto, segundo o que eu li. Mesmo antes, e esse é o mais interessante e o mais importante, mesmo antes da denúncia ou da queixa. Isso, de certa forma, segundo eles, permitiria uma maior agilidade no confisco de bens de suspeitos envolvidos aí nesses atos e reduziria a influência, então, dessas pessoas com essas ações na sociedade. Mas se nós pararmos para pensar, e não precisamos ser muito inteligentes para entender, que sem julgamento ou processo, e nesse caso, mesmo antes de uma denúncia ou uma queixa, isso abre brechas para que qualquer pessoa tenha os seus bens apreendidos, as suas contas bancárias bloqueadas, que ele seja desmonetizado e diversas outras situações que não são muito adequadas ao tal Estado Democrático de Direito e que pode levar, obviamente, e irá levar certamente, a abusos e violações dos direitos individuais. O governo argumenta que as medidas são necessárias para garantir a segurança do Estado Democrático de Direito e evitar novos atentados à democracia. No entanto, essas medidas elas têm gerado muitas críticas e muitas preocupações. Alguns especialistas entendem de que medidas como a apreensão de bens e bloqueio de contas bancárias possam, sim, levar a abusos e violações de direitos individuais.
A preservação da liberdade de expressão, ela tem sido questionada, muito questionada. Como que vai ser possível garantir o exercício da crítica sem censura depois de uma lei dessa? As críticas, elas não se restringem apenas ao conteúdo do pacote, das leis, mas também a forma como ele foi apresentado. Alguns especialistas do direito consideram que essas mudanças que foram apresentadas sequer foram debatidas exaustivamente com a sociedade. Mudanças tão importantes para um sistema de justiça e para a garantia dos direitos fundamentais, elas deveriam, no mínimo, ser amplamente debatidas com a participação de diversos setores da sociedade. Mas, infelizmente, tudo está sendo feito novamente a toque de caixa enquanto assistimos à Copa do Mundo feminina. Outra preocupação levantada é a possibilidade de criação de tipos penais abertos, com descrições pouco objetivas, o que poderia permitir decisões políticas, de certa forma, arbitrárias, na suposta tentativa de proteger a democracia. E isso nós sabemos que as nossas leis todas são assim. Todas são abertas e podem ser interpretadas ao seu bel prazer. E o que seriam exatamente os atos antidemocráticos? Quem é que vai escrever o que são atos antidemocráticos? Ou isso vai ficar, como todas as nossas leis, de uma forma aberta, ampla e que pode ser interpretada de acordo com o juiz que estiver julgando ou da ideologia da pessoa que tiver no poder naquele momento. Então é importante que a legislação ela seja clara e seja objetiva, evitando interpretações pessoais e possíveis abusos. Com penas mais severas para crimes de incitação e liderança de atos contra o Estado Democrático de Direito, nós também temos o perigo de que discursos políticos legítimos ou protestos da sociedade possam ser interpretados como incitação à violência ou como ameaças à democracia. E isso pode levar a uma restrição de liberdade de expressão, já que as pessoas podem ter medo de se manifestar ou de expressar as suas opiniões por receio de serem enquadradas em alguns desses crimes graves. E, na verdade, nós já estamos vendo isso. Depois do 8 de janeiro, muitas pessoas ficaram com medo de sair às ruas para protestar. Mas é importante que as pessoas entendam bem a diferença de atos antidemocráticos com protestos legítimos da sociedade, contra qualquer governante ou pessoa pública. E essas medidas que aumentam penas contra autoridades, elas na verdade elas geram um ambiente de intimidação, dificultam a cobrança da população sobre as ações dos seus representantes e ao mesmo tempo que cria castas privilegiadas no país, onde poucos legislam e decidem sobre as nossas vidas, enquanto o cidadão comum vive o mundo real. Todos os dias tem que conviver com falta de dinheiro, assalto e diversas outras mazelas. Além disso, é necessário refletir sobre o papel das instituições na defesa da democracia. A aplicação dessas medidas ela pode ser e será, com certeza, influenciada por questões políticas e ideológicas. E isso pode levar a decisões arbitrárias e seletivas por parte das autoridades. E isso compromete toda a imparcialidade do sistema de justiça e pode levar a perseguições políticas, cerceamento de debate público, dentre outras coisas. O Supremo Tribunal Federal, ao mesmo tempo que tem o papel de protetor da democracia, também tem tomado muitas atitudes arbitrárias e tem gerado muitas discussões na sociedade sobre os limites do seu papel. E é importante garantir a independência e o bom funcionamento dos três poderes, para que a gente possa assegurar o equilíbrio e os limites de cada um e a defesa dos direitos fundamentais. E o interessante é que, enquanto no Brasil nós discutimos essas mudanças, em Israel também há um debate acalorado sobre o poder do judiciário. O parlamento aprovou recentemente um polêmico projeto de lei
que reduz o poder da Suprema Corte no país. E essa decisão ela veio após um intenso final de semana de protestos que reuniram milhares de israelenses em Tel Aviv no último sábado, dia 22. As manifestações elas tiveram início no começo do ano, após o anúncio do gabinete ali do Benjamin Netanyahu sobre uma ampla reforma judicial que ele gostaria de fazer. O projeto de lei aprovado é um dos elementos centrais dessa proposta e tem sido muito criticado por parte da sociedade e pela oposição, que acredita que ele coloca a democracia de Israel em risco. Com a reforma, só para vocês terem uma ideia, a Suprema Corte ela deixa de ter poder de anular decisões governamentais que sejam julgadas eventualmente como irracionais ou inconstitucionais. E isso tem gerado muita controvérsia, né? Uma vez que o princípio da razoabilidade, usado até então pelos tribunais para invalidar decisões do governo, vai deixar de ser aplicado. E esse princípio funcionava como uma medida de freios e contrapeso do judiciário em relação às ações do governo ou do parlamento que pudessem eventualmente ultrapassar os limites de atuação dessas instituições de Estado. E a reforma também prevê outras coisas, como mudanças no sistema judiciário, incluindo a possibilidade do parlamento rejeitar decisões da Suprema Corte com maioria simples, fim da obrigatoriedade de ministros cumprirem recomendações dadas por seus assessores jurídicos, enfim, é bem controversa realmente essa lei. Mas voltando então ao Brasil, né, essas medidas propostas então pelo pacote da democracia elas vão ser apresentadas ao Congresso Nacional para discussão. E é fundamental que os parlamentares atentem para as preocupações e as críticas levantadas aí na sociedade e pelos especialistas em direito, e que garantam um debate amplo e democrático sobre o tema. E nós, como cidadãos, temos que cobrar uma posição dos parlamentares que nós votamos sobre esse assunto. Liguem, mandem e-mail, cobrem nas redes sociais. Essa é a situação da democracia no mundo atual. Democracia relativa, como nós já ouvimos recentemente. Em alguns países as pessoas são presas, em outros desaparecem, em outros são perseguidas. Em alguns países o executivo manda, em outros o judiciário, através de ações perpetradas por políticos e membros da sociedade de mesma linha ideológica. O equilíbrio entre os poderes sendo posto em xeque, com o executivo, o legislativo e o judiciário atuando de todas as formas, menos de maneira equilibrada e muito menos exercendo o seu papel no sistema de freios e contrapesos. E o que nós vamos fazer? Não sei, sinceramente, não faço ideia. Mas é importante nós pensarmos sobre o assunto e até refletirmos sobre o próprio conceito de democracia nos dias atuais. As ditaduras, fora as que nasceram à força através das revoluções armadas, foram impostas de forma lenta e gradual, sempre em nome da democracia, igual ao sapo na panela de água quente, que quando já percebe, é tarde demais.